Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz, na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Estamos acompanhando no Brasil alguns estados alterando a data do carnaval, né, por conta do coronavírus. Seria muito bom se eles anulassem de vez o carnaval, né? Ou tivessem anulado o carnaval anterior, que esse sim é que trouxe muito problema para o Brasil. Mas essa é uma outra situação. Uma coisa que sempre me chama muito a atenção quando a gente fala de carnaval, a despeito de tudo aquilo que acontece, é aquela cerimônia horrorosa, aquilo sempre me dá um susto muito grande, né? A cerimônia em que o prefeito, acho que é o prefeito da cidade, pega a chave, é o prefeito que faz isso, não é da chave da cidade, pega a chave, uma chave que representa a chave da cidade, literalmente dá na mão do tal do rei Momo, que de rei não tem nada, de alegria menos ainda, né? Que na realidade representa ali uma entidade espírita, dá na mão para que vamos dizer assim, para que o carnaval ou para que a cidade agora seja entregue nas mãos do rei Momo e de tudo aquilo que se desdobra ao longo do carnaval. Quando se faz isso, há uma legalidade espiritual. Literalmente, a cidade está dizendo o seguinte, que Satanás reine. Agora, a chave da cidade está na mão dele. Ele tem a liberdade de entrar, de vir, de fazer o que quer que seja. Porque, literalmente, pega a chave da cidade e dá na mão de uma entidade. Isso só para a gente ficar leve aqui, tem gente já de olhão, mas nem vou aprofundar muito aqui a questão espiritual, até porque não é esse o enfoque da nossa pregação de hoje. Mas hoje eu quero falar, sim, sobre quem tem a chave da sua cidade. Quem tem a chave da sua cidade. E aí a gente vai voltar um pouquinho, a gente vai lá para o Velho Testamento, numa época ainda do reinado de Davi. Davi era rei, ele começa a reinar em 1025 a.C., ele tinha aproximadamente, a Bíblia diz que ele tinha 30 anos de idade e ele reinou por 40 anos. Então, a gente tem Davi, um homem de Deus, começa a reinar. Quando ele começou a reinar com 30, quando ele estava com cerca de 50 anos, ele se envolve com Batseba, e a gente conhece a história. Ele se envolve com Batseba, tem um filho que morre, e depois a gente tem Tamar, que é estuprada pelo seu irmão, meio-irmão Amnon. Aí Amnon é morto por Absalão, e por conta desta morte, Absalão, ou por ter matado seu meio-irmão, Absalão foge, passa 5 anos longe, na realidade, sem encontrar o seu pai, passa 3 anos no exílio, e depois ele volta, passa 2 anos ali, às portas do palácio, mas sem se encontrar com seu pai, numa rebelião muito grande, enfim. E depois que Absalão morre, claro, se o próprio filho do rei se levanta contra o rei, um outro homem chamado Seba, de uma cidade chamada Bicre, também se levanta contra Davi, querendo o reino. Vamos nos lembrar que Davi chegou a ser expulso pelo seu filho Absalão de Jerusalém, do seu palácio. Então, ele acaba sendo expulso, depois ele volta, Davi já estava de volta ao trono em Jerusalém, mas Seba se levanta contra. Mas aí Joabe, que era o chefe do exército, é chamado por Davi, ele e seu irmão, e Davi diz a ele: agora você vai perseguir Seba até matar Seba. Há uma grande batalha, e Seba acaba fugindo. Muitos daqueles que tinham se rebelado contra Davi acabam sendo mortos, mas Seba começa a fugir. Ele vai saindo, fugido, e Joabe, o seu irmão Abisai, e todo o exército de Davi, literalmente indo atrás das cidades, atrás de Seba. Até que ele chega numa cidade chamada Abel Bet-Maaca. 2 Samuel 20, 14 a 22, diz assim: Seba atravessou todas as tribos de Israel
E chegou até Abel Bet-Maaca, e todos os bicritas, isso é, da cidade de Bicre, se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio e cercou Seba, em Abel Bet-Maaca. Vamos lembrar que naquela época as cidades eram muradas, né? Então, cercar significa ninguém saía, ninguém entrava na cidade. O exército de Joabe veio e cercou Seba em Abel Bet-Maaca. Eles construíram contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa, porque externa, geralmente, e aqui fica muito claro que tinham duas muralhas, né? E havia a muralha externa e a muralha interna, que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para te dizer. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas, longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me este homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonou o cerco da cidade, cada um voltou para sua casa, e Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Eu gosto muito dessa passagem, porque é uma passagem que fala de uma cidade que começa a ser cercada, de uma situação que começa a acontecer, que tudo previa e tudo mostrava que ia ser destruição, uma cidade com os muros derrubados, uma cidade invadida, uma cidade onde o exército ia entrar, uma cidade literalmente que seria ferida se não fosse a ação de uma mulher. Uma mulher que a Bíblia não diz qual é o nome, a Bíblia só diz que é uma mulher sábia. Uma mulher sábia. E esse texto começa a mostrar para a gente, primeiro, que Deus conhece você e Deus me conhece também. Ele não só sabe o nosso nome, mas Ele sabe qual é a nossa característica. Ele sabe quais são os seus talentos. Ele sabe exatamente qual é a sua forma de reagir. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Deus nos conhece. É muito interessante que a gente não tem o nome desta mulher, mas a gente tem a indicação de que esta era uma mulher sábia. E basta isso. Muitas vezes na vida, as pessoas não precisam saber o nosso nome, mas se a gente for sábio, se a gente souber entrar e sair, se a gente souber lidar com as pessoas, isso é tão bom. Isso é tão bom. A gente vê aqui a reação de uma mulher, o posicionamento de uma mulher que alterou toda a história daquela cidade. Hoje as pessoas buscam muito notoriedade, né? Os famosos 15 minutos de fama, as pessoas querem ser vistas, querem ser conhecidas, buscam holofote, inveja o que o outro tem, o que o outro não tem. Mas a verdade é que a primeira pergunta que a gente precisava fazer é: como é que Deus me conhece? Né? Como é que Deus me adjetiva? Como é que Deus adjetiva você? Né? Se Deus tiver que dar um adjetivo para você, qual seria? Não precisa me dizer, mas pensa qual seria. Né? Um homem sábio, um homem calmo, um homem que se ira fácil, uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher perspicaz, uma mulher temente a Deus, uma pessoa barraqueira, uma pessoa briguenta. O que é que definiria como é que Deus adjetiva você? A Bíblia é muito clara, nós somos conhecidos por Deus através dos nossos frutos. E só vai entrar na presença de Deus, só vai chegar aos céus aquele que Ele conhece, que são semelhantes a Ele. Então, se eu preciso ter um adjetivo, tem que ser um adjetivo que literalmente esteja dentro
dentro daquilo que Deus é. Deus é bom, então eu tenho que ser bondosa. Deus é amor, então, no mínimo, eu preciso ser conhecida como uma mulher amorosa. Está claro isso? O que Deus é justo, então eu tenho que ser conhecida como uma pessoa justa. Deus é sim, sim, não, não, então eu tenho que ser reconhecida como uma pessoa de uma palavra só. Deus, a Bíblia diz que não tem sombra de variação, Ele não fica variando de humor, Ele não fica variando. Então, eu e você temos que ser conhecidos como pessoas consistentes, pessoas que são absolutas nos seus valores, naquilo que acreditam. Nós precisamos ser adjetivados semelhantes ao nosso Pai. Está claro isso? Então, é muito interessante que essa mulher, ela foi conhecida e foi adjetivada por Deus como uma mulher sábia. E aí algumas perguntas. Nós somos competentes no que fazemos? Ou nós somos competentes no que nós somos? Competência no que a gente faz? Às vezes basta ter dom, talento, estudo. Mas você é competente no que você é? Você é, de fato, uma pessoa que você pode se olhar no espelho e falar assim, uau, eu sou salvo. Mais ainda, como diz a Bíblia, eu sou de fato santo. Eu realmente sou filho de Deus, eu realmente sou seguidor da palavra. Você é competente no que você faz ou você é competente naquilo que você é, na sua essência? Nós somos bem-humorados e sociáveis para todo mundo, mas será que internamente a gente tem a mesma convicção de que nós somos bons e salvos por Jesus Cristo? Nós somos, ou podemos ser, nós mulheres bonitas, saradas, trincadas, tem tantos nomes aí para mostrar que está tudo em cima, mas ainda assim a gente preserva os nossos valores morais, os nossos valores espirituais, os nossos valores familiares. Os homens fortes, musculosos, que puxam ferro, que estão... É só isso? E na realidade são imaturos emocionalmente, não são inteligentes para lidar com as suas famílias, não são inteligentes para lidar com o seu dia a dia. Muita gente com excelente discurso, mas nenhuma prática de vida com Deus. Muita gente sorridente, mas que tem uma vida emocional estraçalhada. E aí a gente precisa pensar, como é que Deus me adjetiva? Como é que Deus que me conhece me vê? Como é que eu que me conheço, e essa é uma avaliação que a gente tem que fazer sempre, olhando para a gente pensando da forma como eu estou hoje, da forma como eu sou hoje. Se Jesus voltar, eu subo? Essa é uma pergunta que cada um precisa responder para si. Mas a questão é, Seba entra na cidade de Abel, Bet-Maaca. E ele entra na cidade. E hoje eu quero trabalhar essa cidade não só do questão física, mas no sentido do nosso coração. É claro que eu não estou aqui preocupada com a cidade do Rio de Janeiro. Até moro nela, a gente se preocupa, mas não é o motivo da nossa pregação. A verdade é, o que tem entrado na sua cidade, aqui na sua mente, o que tem entrado na sua cidade, no seu coração. Provérbios 4:23 diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem uma outra versão que diz assim, acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque ele determina as saídas da vida. E é muito interessante, porque é exatamente isso. Quando a Bíblia fala de coração, está falando de alma, está falando de tudo aquilo que nós somos. Guarda. A gente às vezes fica tão preocupado em guardar as coisas nos seus lugares, isso é bom. E às vezes a gente guarda tão bem. Hoje a gente precisou, a gente está mandando alguns remédios lá para os Estados Unidos, e aí a gente precisou, eu falei para o não, já guardei esse remédio, está guardado. Ele, então tá bom, vamos achar o remédio. Cadê que eu achava o remédio? Aquela história de você guardar tão bem, achei, no final achei, mas depois de uns quase meia hora procurando, eu fui guardar o remédio. A gente se preocupa com essas coisas, mas na verdade, a nossa preocupação maior tem que ser com a nossa mente. Tem gente que se preocupa tanto com a qualidade do alface e não se preocupa com a qualidade daquilo que vê na TV. Tem gente que se preocupa tanto com a qualidade de ensino que a gente dá para o filho na escola. Ótimo. Mas não se preocupa com o que ele está assistindo no celular.
Tem gente que se preocupa tanto com a qualidade da roupa, da marca, tem que ser da marca tal, a bolsa da marca Y, mas não se preocupa com os desafetos, com as mágoas, com o rancor, com a raiva que está guardando dentro. Não adianta nada. Não é a bolsa que salva, não é a marca que salva, não é o alface que salva. O que salva é literalmente como é que estão os nossos pensamentos. De que adianta a gente ter todo um discurso e ao mesmo tempo a gente manter a raiva, a gente manter o ódio, a gente manter rancor, a gente ser motivo de briga dentro da nossa casa? Não adianta nada. E a gente precisa entender isso. Sansão era um homem de Deus, julgou Israel durante 20 anos. A Bíblia diz que em plena paz, mas aí a gente conhece a história. Abriu a porta e às vezes nem abre, porque Satanás não pede licença não. O Espírito Santo bate na porta. Se a gente abrir, ele entra. Satanás não. Satanás, se você deixar uma brecha, ele entra sem pedir licença. E ele entra igual Seba. Você acha que se a cidade soubesse que Seba estava indo para lá, que Seba estava entrando na cidade, depois ia ter... Você acha mesmo que a cidade deixaria? Não, a porta da cidade estava aberta, né? De alguma forma, ele conseguiu entrar na cidade e conseguiu abrigo na cidade. É a mesma coisa que acontece com o nosso coração se a gente não tomar cuidado. Ele entra na nossa cidade, aí começa assim, como uma amargura, como uma historinha que a gente ouve, como um pensamento pequenininho, aí aquele pensamento vai crescendo, aí aquele vai tomando conta, aquele sentimento vai arrebentando a gente, vai machucando a gente, e muito menos antes da gente perceber, já tomou conta, já pegou a chave e está mandando na nossa cidade. Saul foi escolhido por Deus, era um homem de Deus, recebeu o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor veio sobre Saul, mas ele deixou, depois de uma canção, as mulheres cantando, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, não sei como é que era a melodia, então a gente fica inventando, né? As mulheres cantaram, e quando Saul ouve aquilo, a Bíblia diz que a inveja entrou no coração de Saul. Talvez ele não tenha percebido, mas é igual a amargura. A Bíblia diz que quando a amargura ela é uma raiz, e aí ela cresce e contamina, inclusive, todas as pessoas que estão à nossa volta. É muito sério isso. Judas, discípulo de Jesus, andava com os discípulos, amigo, presente, de repente a ambição entra no coração de Judas, a traição entra no coração de Judas. Gente, Miriam, irmã de Moisés, Miriam é aquela menina que quando foi colocado de Moisés, bebezinho no cestinho lá no rio Nilo, foi ela que foi correndo atrás do irmão, e aí depois quando a filha de Faraó pega Moisés, ela vai, chega perto e diz: olha, eu conheço uma mulher que era a própria mãe, que acabou de ter filho, que pode ser ama de leite, que pode cuidar dessa criança. Miriam amou Moisés desde o início, estava próximo de Moisés, era uma irmã querida de Moisés. 40 anos depois ela reencontra Moisés, depois que ele passa 40 anos no deserto, ela se afasta dele durante anos, e era aquela irmã querida que amava Moisés, mais velha do que ele, mas tanto ela quanto Arão, no deserto, se rebelam contra Moisés, levam o povo a se rebelar contra Moisés, e aí Deus literalmente literalmente mata os dois por conta da oração de Moisés, mas ainda assim ela fica leprosa durante dias e tem que ser afastada do arraial. Devagarzinho entrou o espírito de visão, entrou o espírito de ambição, de rebelião, e foi Pedro. Pedro era dominado pelo medo, aquele Pedro tão briguento, né, tão corajoso. Na hora que Jesus Cristo estava preso, ele teve medo e ele se escondeu. João estava lá. Pedro fez o quê? Quantas vezes ele fez? Quantas vezes ele negou? 3 vezes. No mar a mesma coisa. Eu acho lindo, todo mundo fala de Pedro que afundou, mas pelo menos Pedro foi o único que andou sobre as águas. Nenhum outro discípulo andou sobre as águas. Pedro andou, corajoso, andou, mas aí de repente bateu o vento, teve medo, ele afunda, e Jesus vai lá e restaura Pedro. É rápido. A gente tem que estar vigiando a nossa cidade o tempo inteiro. A gente tem que estar vigiando a nossa mente o tempo. É um pensamento
que se você deixar ele entrar, depois é difícil de arrancar. É um sentimento que se você deixar ele entrar, depois é difícil de arrancar. E é muito triste, às vezes você está do lado de uma pessoa, você percebe que aquela pessoa mudou, você percebe que tem alguma coisa errada, você percebe, mas não adianta, aquela pessoa vai construindo um castelo, e daqui a pouquinho ela entra naquele castelo, ela acha que é o rei daquele castelo, pode ser um castelo de mentira. Mas está montado dentro da cabeça. Seba entrou naquela cidade, assim como muitas vezes pensamentos que não vêm de Deus têm entrado na nossa fortaleza mental e espiritual. Salmo 139 diz assim: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-se em mim algo que te ofende. E conduze-me pelo caminho eterno. Que ações têm afetado a nossa salvação? Desânimo, preguiça, desamor, irritabilidade, curiosidades que afastam de Deus. Não perca a sua salvação por conta de coisa pequena. Uma mágoa de alguém que te feriu. Dói, sangra. Mas e aí? Você vai ficar em casa chorando ou você vai encarar a vida? E aí, você vai continuar amando aqueles que querem ser amados, ou você literalmente vai se fechar e nunca mais amar ninguém, nunca mais ajudar ninguém, nunca mais disciplinar ninguém, nunca mais fazer nada por ninguém? A gente precisa escolher, são escolhas que a gente tem. Escolha de deixar ou não Seba entrar na nossa cidade. Escolha de deixar ou não demônio colocar pensamentos, sentimentos, o que quer que seja na nossa mente. Ou de nós mesmos construirmos castelos de areia, castelos de mentira, castelos de elucubração. Tem gente que elucubra tantas coisas e pensa tantas coisas, e a nossa mente é muito fértil. Já falei para vocês, algumas vezes ao longo do meu do consultório, eu já atendi mulheres com gravidez psicológica. Cresce, a barriga cresce, elas têm leite antes até da criança nascer, porque vai estimulando, a barriga cresce, às vezes quando você consegue determinar, faz o exame, o médico vê, não tem bebê, não tem batimento e está no início, muitas vezes ainda dá para se eliminar, mas muitas vezes tem que abrir, fazer cesárea para tirar uma massa de célula, que não tem vida, que não tem nada, mas que tem irrigação dentro da barriga. E não é bebê. Por quê? Porque aquela pessoa colocou na cabeça que está grávida. E aí ela desenvolve todo um pensamento de grávida, e é muito triste. Peguei uma pessoa, eu me lembro disso, mas o caso mais longo que eu já acompanhei foi de uma mulher que estava já na cabeça dela, com 7 meses. Teve que abrir, fazer cesárea e tirar, e ela teve o luto de um bebê que não era bebê. Vocês estão entendendo isso? A nossa mente é muito pródiga. Se eu começar a achar que a Silvia está olhando estranho para mim hoje, e não for resolver isso logo com a Silvia, ou não entender que a Silvia nunca vai olhar estranho para mim hoje, aquilo vai crescer. Se eu achar que A, B, C, D ou E, me acha o suprassumo do universo, e aí eu começar a me achar o suprassumo do universo, alguma coisa vai dar errado lá na frente para mim. Está ficando claro? Então, muito cuidado. Feche as portas da sua mente. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Portanto, não permita que a ansiedade, que a mágoa domine você. Troque a sua ansiedade por paz. Vigie os seus pensamentos, os seus sentimentos. Descarte os medos, o desânimo, a tristeza, porque Deus tem sempre vida e o melhor para a gente. Você crê nisso? Pode dizer amém? Agora, aprenda a agir quando cercado. Cidade, 2 muralhas, o exército de Israel chega, de Davi chega, monta um cerco. Gente, não foi uma coisa de horas, porque cercar toda a cidade, começar a construir uma rampa para a muralha externa, para poder entrar na cidade, isso aí foram coisas de dias. E eu fico imaginando aquele cerco sendo construído,
a rampa sendo levantada, e naquela época não tinha, era de pedra, então tinha que vir, catar pedra, não sei o que, montar toda uma rampa para poder entrar na cidade. Todo mundo dentro da cidade sem água, todo mundo dentro da cidade sem comida, as lavouras, tudo ficava do lado de fora, não ficava dentro da cidade. Então, todo mundo dentro da cidade, sem alimento, sem legumes, sem comida, sem mantimento, sem poder sair, sem poder fazer nada. Os rebanhos ficavam do lado de fora, o gado ficava do lado de fora, tudo ficava do lado de fora da cidade. E aí eu fico imaginando, aquela cidade vendo aquela situação, literalmente alguém fez alguma coisa? Não. Alguém foi procurar saber? Não. Cadê o prefeito? Cadê o líder? Cadê os anciões? Cadê o pessoal? Ninguém. E aí aquela coisa crescendo, o povo da cidade ficou olhando. Brasileiro, não é só brasileiro não. As pessoas adoram olhar. Quem aqui já não pegou um congestionamento horroroso? Aí, quando você vai passando pelo congestionamento, você vê que o acidente foi do outro lado da pista, é ou não é? Às vezes, quando a gente vem aqui, às vezes foi na ponte vizinha, né? E aí o pessoal para devagarzinho para olhar. E aí quer saber, morreu, não morreu, como foi, como não foi. As pessoas adoram olhar, mas pouca gente age quando está cercado. Você fica só olhando os muros, ou você literalmente fica só olhando por cima do muro? Tem gente que fica olhando os muros, tem gente que fica ali, né? O que vai acontecer agora? E imagina a fofoca que não estava dentro da cidade. Imagine o tititi que não estava dentro daquela cidade. Imagine um falando com o outro, e olha isso, meu Deus, você viu agora, chegou, não, e não sei o que e tal. E todo mundo tentando descobrir se Seba estava lá dentro escondido, porque você vê que a mulher vai perguntar, e aí que ela tem a informação, Seba estava lá. E quando Seba entra, os muros, a coisa começa a ficar feia. E literalmente é assim que Satanás trabalha. Ele conseguiu uma brechinha, aí ele começa a cercar. Ele começa a erguer muros, a provocar discussão na família, causar separação de casais, afastar filho dos pais, nos afastar do evangelho. Ele começa a intimidar, colocando mensagens negativas na mente, nos acusando de pecados já perdoados. Começa a calar os nossos lábios. Tudo isso são muralhas que ele vai construindo. E aí a gente precisa pedir perdão, a gente precisa ir atrás, a gente precisa tentar organizar aquilo que vem, às vezes, matando a nossa fé, matando a nossa alegria, literalmente que vai construindo a nossa volta. A gente canta aqui, né? Quando penso que estou cercado por ti. Quando nós estamos cercados por Deus, nós temos proteção. Quando nós estamos cercados pelos anjos do Senhor, nós temos paz. Mas quando é Satanás que está cercando, quando são demônios que se levantam, quando a coisa começa na nossa mente, a gente decide entrar e deixar Seba agir, aí a coisa começa a ficar séria. Salmo 34, 7 fala dos anjos e diz assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 91, que vocês conhecem: se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará os anjos que o protejam aonde quer que você vá. Você crê nisso? Pode dizer amém? Amém. Portanto, não fique esperando o leite derramar. Quem aqui já ficou olhando leite na leiteira para ferver? E quem aqui ficou olhando, e mesmo olhando o leite, entornou? Todo mundo. Aquela hora que você tira o olhinho, é a hora que vira, é ou não é? Vai subindo, sobe rápido. Micro-ondas também. Hoje em dia, às vezes, é no micro-ondas. Né? Você coloca e fala, não, 2 minutos, daqui a pouquinho, quando você vai pegar, já está com o prato cheio. Não fique esperando o leite derramar. Percebeu que tem alguma coisa estranha? Tem alguma coisa estranha com o seu filho? Tem alguma coisa estranha no seu coração? Tem alguma coisa estranha porque você tinha tanto prazer de vir à igreja e hoje não tem mais? Você tinha tanto prazer de conversar, de estar em paz com a sua casa e hoje não tem mais? Você tinha um marido ou uma esposa que era alegre, percebeu que tem alguma coisa estranha? Em nome de Jesus, age. Em nome de Jesus, vai rápido. Namoro está esfriando, namoro no casamento acabou, a vida sexual esfriou. Se você é casado, não deixa isso.
isso. E pastora, já faz mais de um mês, pelo amor de Deus, não deixe isso. Está percebendo que os seus filhos estão se afastando de você? Estar na sua casa deixou de ser agradável, deixou de ter aquela alegria de louvar, de cultuar. Vinha sentir a presença de Deus e não sente mais. Sabe que Jesus é o caminho e ainda assim fica fazendo birra para vir para a igreja? Tem alguma coisa errada. A gente precisa olhar para isso e perceber o seguinte: opa, o leite está derramando, a coisa está aquecendo, a Satanás está cercando, daqui a pouquinho ele vai dar uma laçada final para destruir os muros, para entrar na minha cidade de vez. Acorda antes que seja tarde, reata, pede perdão, busca a Deus antes que seja tarde. Tenha coragem de enfrentar exércitos. Quando essa mulher sabe, a Bíblia diz, nós lemos aqui, 2 Samuel 20, quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia grita: ouçam, digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Aí Joabe chega, ela pergunta: você é Joabe? Ele diz: eu sou. Ela diz: como? Nós somos uma cidade pacata, uma cidade honesta, uma cidade aonde Israel sempre veio pedir conselho. E agora, você quer vir aqui destruir a herança do Senhor? Você vai destruir a nossa cidade? O que está acontecendo? E Joabe diz: não, longe de mim tal coisa. Joabe se posiciona, mas alguém precisou conversar. E exatamente isso. Às vezes a gente precisa dialogar, negociar uma dívida, acertar o mal entendido, estudar o mercado, se aperfeiçoar, se dedicar mais àquilo que a gente faz, procurar o médico e tratar a tal da doença, se mexer para ver o que alguma coisa de algum lugar vai poder surgir. Não fica de braço cruzado, não deixa o leite entornar. Mantenha os marcos antigos. Uma coisa que essa mulher fala antigamente se dizia: vá lá para Bet-Maaca, que é uma cidade honrada, e agora você vem aqui para destruir. Isso fala para a gente da importância da gente manter os marcos antigos, fazer com que os filhos, para quem é pai, que os filhos peçam a bênção. Quem aqui pedia a bênção para pai e mãe? Agora eu não vou nem perguntar se os filhos pedem a bênção para vocês. Tem uma família dentro dos princípios bíblicos. Primeiro a gente namora, depois noiva, depois se casa e depois que faz sexo. Não se droga, a gente não fuma, a gente não se droga. Não tem que se tatuar, que se encher de piercing. Tem que respeitar a sua casa e os seus filhos. É isso mesmo, é princípio bíblico. Por que a gente acha que tudo que está na Bíblia ou que é o antigo é demodê? Por que não, hoje está na moda tatuar Jesus, a gente tatua Jesus na testa e acha que isso é lindo? Quem disse que é lindo? Só assistir um filme desses aí de prisão, você vê que o cara chega lá sem nada e sai de lá cheio de tatuagem. É ou não é? Toda pessoa que faz papel de bandido, de maluco, é todo tatuado. E a Bíblia fala sobre isso. Então, não tem problema nenhum de dizer. Ou quando você vê uma pessoa que tem piercing em tudo que é parte do rosto, só aqui na sobrancelha tem 30 de cada lado, você olha para aquilo e acha aquilo bonitinho? Você acha aquilo normal? Você acha que aquilo é decente? Você acha que aquilo é bíblico? Por que só mas hoje em dia não é assim? Não é. A gente segue a Bíblia não é old fashion não, a Bíblia não é demodê, a Bíblia é atual. Mais atual, como dizia Billy Graham, do que o jornal que vai sair amanhã. Então, se a Bíblia diz não faça, não faça. Se a Bíblia diz respeita, respeita. Se a Bíblia diz anda por esse caminho, é assim que tem que ser? É assim que tem que ser. Mantenha. Aprenda a ter bons conselheiros. Ela diz: olha, vocês iam pedir conselhos aqui e agora não estão vindo mais, vocês vão destruir. Provérbios 13:10 diz assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Tanta gente que do nada decide fazer as coisas. E aí na hora que vai pedir conselho, já fez tudo errado. Fica difícil até colocar o trem no trilho de novo. Jó 12 diz assim: Deus é quem tem sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Conselhos, algumas pessoas podem dar. Podem dar bons conselhos ou maus conselhos. A Bíblia, quando a gente prega, hoje eu estou dando aqui um monte de conselho, né? Porque a Bíblia traz conselhos para a nossa vida. É aquele conselho que vem de fora para dentro, mas a gente tem também um que mora em nós e que o próprio Jesus Cristo lá em João 14:26 disse assim: mas o conselheiro,
O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará você se lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então a gente estuda a Bíblia, a gente ouve pregação, para que o Espírito Santo tenha ferramentas para nos fazer lembrar de tudo o que ele disse. A gente tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, não esqueça disso. Mas é poder? É poder. É Deus? É Deus. Mas é lindo saber que ele é o conselheiro. Deixa que ele aconselhe você, deixa que ele dirija os seus passos, vai perguntando. E aí, quando o Espírito Santo vai aconselhando, é muito lindo, aí ele vai colocando pessoas, seja a partir de uma pregação, de um profissional que vai literalmente fechando a forma como você vai fazer aquilo que o Espírito Santo já te aconselhou. Não permita que a sua casa e a sua vida sejam destruídas. Invista no namoro e no romance conjugal. Seja igreja, fique firme com Deus. Jejue pela salvação da sua casa, jejue pela salvação dos seus filhos. Levante as suas mãos em casa. E a gente faz isso, você tem nos acompanhado nas orações, e a gente faz isso como a gente fazia na oração das damas. Levante a mão dentro da sua casa e ora, apresenta a sua casa a Deus. Não abra mão da sua herança. Ela falou, vocês vão destruir a herança de Israel? Não abra mão da herança. E herança que eu estou falando aqui são promessas de Deus. Eu e você somos herdeiros em Cristo de todas as promessas de Deus. De todas, inclusive de que Ele estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. De que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Que mal algum vai chegar na sua casa. Deixa Ele ser aquele que guarda a sua herança. Não deixe Seba prosperar. Quando ela vai falar e Joabe diz para ela o que ia ser feito, ela diz, espere aí que a cabeça de Seba vai ser jogada de cima do muro. Que coragem dessa mulher. Que sabedoria dessa mulher. Ela entra na cidade e naquela época a mulher não tinha voz, ninguém queria saber de conselho de mulher, mas essa mulher eles ouviram, porque ela não falou só ali, ela era sábia e deu um conselho sábio. Ela entra na cidade, reúne os homens, e aí a gente imagina o que não aconteceu naquela cidade. Imagina a correria atrás de literalmente um bandido. Imagina a correria atrás de um bandido. Tem gente que gosta de ficar vendo quando a polícia sobe a favela e aquela confusão, né? Tem gente que adora assistir isso. Mas literalmente, a correria dentro de uma cidade, atrás de um bandido, pegar esse bandido, trazer para um local, cortar a cabeça dele. Isso não foi um homem nem dois só. Pegar a cabeça desse homem e jogar pelo muro da cidade, para livrar a cidade. Você entendeu o que você precisa fazer com Seba? Literalmente isso. Pesquisa, corre atrás, olha para dentro do seu coração, vai, vasculha, ainda não saiu, ainda não achei, ainda não matei, achei um agora, de vez em quando aparecem vários Sebas. Se a gente não deixar, tem gente que coleciona Seba. Sabe o pessoal que coleciona Seba. A Raquel é uma que coleciona, não Sebas, graças a Deus, né? Mas ela tem, quem conhece a casa dela sabe, uma coleção lindíssima de miniatura. Literalmente, mas tem gente que coleciona Sebas. Coleciona orgulho, amizade mundana, vícios, hábitos ruins, gosto pelo pecado, preguiça, carência emocional, mágoa antiga, temperamento complicado. Pega todos esses Sebas hoje, em nome de Jesus, e corta a cabeça deles. Mas não deixa ele mortinho em casa, não. Dentro da cidade, não. Tem que pegar a cabeça e jogar para o lado de fora. Não deixa nem resquício. Não deixa nem resquício. É literalmente isso que a gente precisa aprender a fazer. Tirar os Sebas da nossa vida. Decidir agir antes que as coisas se compliquem. Tirar os Sebas da nossa vida. E aí a gente pega a chave e coloca na mão de Deus. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.